primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria aqui de manifestar a minha satisfação, a minha gratidão ao meu partido, PSB, por ter me escolhido para presidir a Comissão de Educação. Hoje, juntamente com meus pares e juntamente com o vice-presidente da comissão, senador Pedro Chaves, assumimos aquela comissão e temos o compromisso e a responsabilidade de fazer ali todo um trabalho no sentido de fortalecer, de consolidar a educação no nosso país. Portanto, os meus agradecimentos aos meus pares, meus agradecimentos ao meu partido PSB. Senhor presidente, subo hoje nessa tribuna para compartilhar uma grave preocupação. Senadora, aqui. Eu gostaria de, se Vossa Excelência pudesse me conceder uma parte. Pois não, senadora Vanessa. Vossa Excelência que faz o seu pronunciamento nesse momento, eu não poderia deixar também de cumprimentá-la pela eleição hoje à presidência da Comissão de Educação. Para a gente do Senado Federal, para o país todo, tê-la como presidente de uma comissão tão importante como essa, acho que é algo fundamental. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, desejar um excelente trabalho nesses próximos tempos. Vossa Excelência, que até há pouco ainda ocupa a ouvidoria do Senado Federal e transformou a ouvidoria, de fato, num instrumento de diálogo entre os senadores e a população brasileira. Então, cumprimento Vossa Excelência pela eleição e, desde já, conte com o nosso apoio naquela comissão. Parabéns, senadora. Muito obrigada, senadora Vanessa. Senadora Lúcia Vânia. Pois não, senador Renan. Senadora Lúcia Vânia, eu queria aproveitar a circunstância dessas suas palavras aí na tribuna para comunicar à Casa que nós estamos indicando a senadora Cátia Abreu para ser presidente de umas comissões, senador Cássio Cunha Lima, mais importantes do Congresso Nacional, que é a presidente da Comissão de Consolidação e Regulamentação das Leis. Nós temos na nossa Constituição Federal mais de 130 dispositivos que ainda não foram regulamentados. Essa Constituição, essa comissão, melhor dizendo, é uma comissão mista do Congresso Nacional. E eu faço isso com muita satisfação, é sobretudo uma homenagem a uma das parlamentares, a exemplo da senadora Lúcia Vânia, que mais colabora no dia a dia dessa casa para o aperfeiçoamento institucional. Ela será indicada pelo PMDB. Agradeço, senador Renan. Quero também me solidarizar com Vossa Excelência pela escolha da senadora Cátia Abreu. Todos nós sabemos o quanto a senadora Cátia Abreu é uma parlamentar laboriosa, sem dúvida nenhuma é uma parlamentar que tem dado uma grande contribuição a essa casa. Está, portanto, Vossa Excelência, como presidente do PMDB, de parabéns, indicar a senadora Cátia Abreu pela competência e principalmente por ser uma mulher. Com a palavra, o senador Fernando Bezerra. Senadora Lúcia Vânia, no início do vosso pronunciamento, eu faço questão de vir até essa tribuna de aparte para manifestar a minha alegria como líder do PSB nesta casa, a alegria da nossa bancada pela sua escolha, pela sua eleição, hoje pela manhã, como presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Tenho uma absoluta certeza que, pela sua trajetória, pela sua experiência, pela sua vivência, o Senado sai ganhando para um momento tão importante como esse que estamos vivendo, de grandes desafios para a vida nacional, mas, sobretudo, para definirmos melhor o rumo da educação brasileira. Vossa Excelência haverá de pautar grandes e importantes debates na Comissão de Educação, ajudando nesse momento tão delicado da vida nacional, para que o Brasil possa mais rapidamente se reencontrar com a sua trajetória de crescimento, de desenvolvimento, de geração do emprego, que passa necessariamente por uma atenção e por uma priorização com os investimentos na área da educação. Parabéns, sucesso e contem com os companheiros da sua bancada para lhe dar o apoio necessário nessa missão tão importante que é presidir uma das mais importantes comissões desta Casa.
Agradeço ao senador Fernando Bezerra e quero, senador, como líder do nosso partido PSB, cumprimentá-lo e agradecer a confiança. Pode Vossa Excelência ter certeza que estarei na comissão honrando o nosso partido e honrando este parlamento, fazendo com que aquela comissão responda aos anseios que essa casa espera da educação. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, subo hoje nessa tribuna para compartilhar uma grave preocupação. Após mais de 3 décadas de vida pública dedicadas com especial afinco aos temas sociais, não posso me furtar do que considero um dever hoje. Alertá-los para a injustiça que se manifesta na proposta do governo federal de alteração das regras de um dos mais importantes mecanismos de inclusão social do Brasil, hoje, que é o benefício da prestação continuada. É claro que compreendo, assim como a maioria das senhoras e dos senhores, a urgência necessária para a aprovação de uma reforma da Previdência. É praticamente um consenso. Caso não haja uma reestruturação geral do sistema, os benefícios estarão ameaçados em um futuro próximo. Reformar é hoje garantir a sustentabilidade das contas públicas e a própria subsistência dos milhões de aposentados do Brasil. Essa premência, contudo, não pode obliterar as grandes prioridades do nosso país, como é o caso da redução da desigualdade social, que tanto nos penaliza. Nesse sentido, o benefício da prestação continuada, BCC, representa um instrumento privilegiado para os gestores públicos e uma renda indispensável para os seus 4.400.000 beneficiários hoje. Vejam bem, senhoras e senhores, as regras atuais do programa são deveras restritivas. Ganho referente a um salário mínimo os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem receber uma renda baixíssima. Menos de 1/4 de salário mínimo por membro da família por mês. Ou seja, para que o benefício seja concedido, cada integrante da família somente pode receber até R$ 234 por mês ou R$ 7,80 por dia. Como se esperar que alguém tenha um teto para morar e comida sobre a mesa com este valor? Isso sem contar que os beneficiários do programa, idosos e deficientes, são pessoas com necessidades mais sensíveis que aquelas gerais, logo com maiores gastos que a média da população. O BPC é hoje um programa de proteção da parcela mais vulnerável da população brasileira. Não cabe meias palavras aqui. Sem o instrumento, milhões de brasileiras e brasileiros estariam submetidos à mais indigna miséria. Dados sobre a distribuição proporcional do benefício entre as regiões geográficas do Brasil, assim o evidenciam. Idosos e pessoas com deficiência do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste são, nesta ordem, os maiores beneficiados pelo programa. Quem recebe o recurso, não há dúvida, é quem mais precisa. Além da importância social do benefício, quero destacar os efeitos do gasto social sobre a economia, conforme estudo realizado pelo IPEA. De acordo com o Instituto, entre todos os programas de transferências governamentais, o BPC tem um dos maiores multiplicadores de renda familiar e do PIB. Segundo o Estatuto do IPEA, cada R$1 transferido pelo governo por meio do BPC gera R$ 1,38 no PIB, assim como R$ 2,20 de renda familiar. Em outras palavras, o valor do BPC é multiplicado ao conferir poder de compra para os beneficiários, gerando empregos e ainda mais poder de compra para os indivíduos na economia.
Outro resultado interessante do trabalho do IPEA diz respeito ao impacto do BPC sobre a renda per capita das famílias rurais. O gasto de 1% do PIB no BPC aumenta a renda dessas famílias, cujos chefes têm, em média, menos de 1 ano de escolaridade, em 9,1%. A renda das famílias urbanas com chefe analfabeto, por sua vez, aumenta em 8,8%. Os resultados do estudo conduzido pelo IPEA evidenciam, portanto, que o BPC representa um instrumento importantíssimo, não somente para atenuar a pobreza urbana, mas também para aliviar a pobreza rural, visto que o valor do benefício é bastante significativo quando adicionado à baixíssima renda per capita das famílias nestas condições. A proposta do governo encaminhada no contexto da reforma da Previdência é aumentar de 65 para 70 anos a idade mínima para a concessão do benefício aos idosos, além de desvincular os reajustes do BPC aqueles do salário mínimo, deixando a regulamentação desse tema a cargo de uma futura nova lei complementar. Entendo, senhor presidente, que o BPC não pode sofrer alteração no limite de idade, uma vez que o programa vai ao encontro daqueles que mais precisam, que sempre tiveram trabalho precário e foram privados dos benefícios da cidadania. Estender a 70 anos a idade para o recebimento do benefício é um erro que extinguiria, na prática, o programa. Essas medidas são uma afronta a qualquer defensor dos direitos humanos. A proposta de elevação da idade mínima simplesmente não leva em consideração que estamos tratando aqui da fração mais carente do nosso povo, daqueles que passaram a vida inteira de dificuldades e que, por óbvio, têm a menor expectativa de vida entre todos nós. Restringir o BPC aos maiores de 70 anos não só reduz sobremaneira a eficiência do programa, como representa uma iniciativa cruel, cega perante as reais necessidades da nossa população. Da mesma forma, a desvinculação do BPC do salário mínimo enfraquece profundamente o programa. Não sejamos ingênuos. Caso essa medida seja aprovada, a tendência é que o benefício da prestação continuada perca pouco a pouco, ano a ano, seu valor, a ponto de não mais garantir a subsistência de seus beneficiários. Tive a honra de ocupar o cargo de secretária nacional de assistência social durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele período, minha equipe e eu reunimos muitas conquistas, das quais me orgulho profundamente. Formatamos a nova Política Nacional de Assistência Social do país, baseada na Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional do Idoso, além de criarmos o premiado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Foi também, durante esse profícuo tempo de muito trabalho e dedicação, que implantamos o benefício da prestação continuada. Penso ser fundamental considerar os elementos que impõem qualidade de vida diferenciada aos habitantes das regiões geográficas brasileiras, as quais resultam em acesso mais precários à condição de saúde, educação e saneamento básico. Nestas localidades, a população tem expectativa de vida inferior à média das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Assim como todos os programas governamentais, o BPC deve ser objeto de avaliação constante pelos órgãos competentes, de modo a garantir que o desenho da política pública promova os incentivos corretos aos indivíduos participantes e priorize sempre aqueles que mais precisam dos recursos. Para concluir, quero dizer que colocar em risco os avanços alcançados na área social com tanto empenho é um retrocesso ao qual não posso me anuir.
A reforma de que precisamos é uma reforma de fim das regalias, de justiça social. É preciso, sim, impor regras mais duras aos que ingressam agora no mercado de trabalho, considerando as mudanças no perfil demográfico da nossa população. Os mais carentes, por sua vez, não podem ser penalizados em favor de alguns poucos privilegiados. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e quero encerrar as minhas palavras agradecendo a Vossa Excelência e, mais uma vez, reverenciando o seu partido, PSDB, que foi o meu partido, que foi o autor do BPC. Passo a palavra à senadora Ana Amélia para que ela possa fazer seu à parte. Senadora Lúcia Wanda, eu ia fazer uma questão de ordem, mas eu aproveito para cumprimentá-la pela manifestação, porque a senhora é uma especialista nas questões sociais e teve uma experiência valiosíssima, porque eu, como jornalista que era, tive a oportunidade de entrevistá-la nessa oportunidade. E a abordagem desse tema não pode haver o trato de uma questão meramente financeira, mas tem que ver a sensibilidade social por uma matéria tão relevante da sociedade que está aguardando um atendimento melhor, especialmente pessoas com essa idade referida por Vossa Excelência. Então, eu quero renovar os cumprimentos pela abordagem desse tema e dizer que conte conosco nessa caminhada, senadora Lúcia Wanda, especialmente no desafio que tem agora no comando de uma das comissões mais importantes desta Casa. Agradeço a senadora Ana Amélia e acrescento a parte da senadora ao meu discurso. Muito obrigada, senhor presidente.